Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o Tribuna Livre hoje vem de uma forma diferente. Você deve ter notado que o cenário mudou, é porque nós estamos gravando na casa do meu amigo, o professor Chico, que daqui a pouco vai falar conosco, né? Mas estamos recebendo nesse momento Leandro Alam, presidente do Sindicato dos Agentes Técnicos Penitenciários, né? Da AGEPEN. A AGEPEN-DF. AGEPEN-DF, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, deputado. Eu que te agradeço. Obrigado por receber a família AGEPEN-DF, né? Eu trago hoje a palavra, o sentimento e a voz do agente de atividades penitenciárias. E nós já temos uma trajetória há tempos atrás, né, de outros governos, e o senhor sempre participando da vida dessa carreira, da progressão dessa carreira, e eu fico contente de receber esse convite, de receber aqui o agente de atividades penitenciárias. Então vamos trabalhar. Me diga uma coisa, como é que está a situação lá nos presídios, hein, rapaz? A situação hoje é calamitosa porque a superlotação e falta de efetivo. Então hoje nós temos aproximadamente 15 mil presos? 6.700 vagas para 15 mil internos. Então nós temos o dobro da capacidade. E quando nós entramos nessa carreira, o sistema penitenciário tinha outras carreiras também trabalhando lá, que não é sadio para as penitenciárias, mas tinham aproximadamente 3 mil servidores. E hoje nós tínhamos 6.800 presos. Hoje somos 1.200 servidores para 15 mil presos. Então o senhor vê que é uma situação muito preocupante, né? Existe a necessidade de criar mais vagas, de dar celeridade a um concurso público que já está tramitando, e nós temos agora uma situação grave, que é o que é a crise financeira do Distrito Federal e do Brasil, né? Então nós temos que achar, e eu tenho certeza que nós podemos contar com a sua ajuda, a matemática correta para acabar com esse problema que é a falta de efetivo. Os agentes estão trabalhando. Os agentes estão trabalhando. Nós entramos de greve, o governo fez uma proposta que não envolva recursos, que não envolva dinheiro, que não envolva nada financeiro, e nós levamos para a Assembleia. A categoria ponderou, nós suspendemos a greve por 15 dias, agora daqui 10 dias aproximadamente, nós faremos uma outra Assembleia para uma avaliação de como está andando as tratativas com o governo, para ver se evoluiu. Mas eu tenho certeza que o governo aí vai ser ponderado e também vai fazer um esforço para cumprir essas pautas aí que não envolvam finanças, que não envolva dinheiro. E a Câmara Legislativa, ela tem tido uma atuação, tem ajudado nessas negociações? Como é que está sendo? Tem. A Câmara Legislativa teve uma reunião, inclusive, semana passada, foi uma reunião que veio a forçar aí o governo, né? Foi uma força que veio com que o governador trouxesse uma proposta. É uma proposta que agrada os servidores públicos do DF? Não, não é uma proposta. Mas se não fossem os deputados, os servidores em greve, os sindicatos... Nem a proposta teria. Nem a proposta teria. Então, hoje é uma proposta que surgiu com a força dos servidores, sindicatos e da Câmara Legislativa. Reunião essa a qual o senhor participou efetivamente, fez algumas pontuações exatas que veio aí a trazer a sensibilidade para o governo. E agora nós vamos ter daqui uns dias uma assembleia para reavaliar toda essa situação. Nos preocupa muito, o sistema penitenciário ele é bom quando não é falado, quando as pessoas não o noticiam, né? Ele é importante nesse aspecto. E esse negócio do sistema estar toda hora no noticiário é sinal de que as coisas não andam com a tranquilidade devida. Você já falou aí do déficit de servidores, né? Falou da questão salarial, né? Mas tem algo que nos preocupa, duas situações, né? Primeiro, a situação do interno, do sentenciado. E segundo, a situação dos familiares, que é incrível, né? Mas a sociedade às vezes não percebe que quando uma pessoa recebe uma pena, né? Aqui eu não estou entrando no... É claro que é devido e tudo, né? Mas quando a pessoa recebe uma pena, junto com ele, a família também recebe a pena, né? Principalmente a mãe, a esposa, os filhos, né? Isso, infelizmente existe essa sistemática de a família cumprir parte da pena com aquele condenado, com o preso provisório. É uma situação lamentável, nós não queríamos que fosse dessa forma. Claro. A categoria hoje, deputado, é interessante frisar para toda a sociedade, ela tem um entendimento mais maduro, ela tem um entendimento em que o sistema penitenciário tem que ser um local transformador.
Nós somos ali, nós temos uma atribuição muito importante que é transformar vidas. São aqueles criminosos que aí na rua a população teme, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que furta. E a ponta final é o sistema prisional. E lá quem estão são os agentes de atividades penitenciárias. E nós temos esse papel importante também, que é a ressocialização, a parte da segurança, de procedimentos. Isso aí nós nem discutimos, porque isso aí nós não abrimos mão. Porque nós entendemos que o Estado sim tem que ter um poder ali de controlar a massa, Claro. né, de manter a disciplina dentro das unidades prisionais. Isso aí nós não abrimos mão. Agora nós sabemos também que nós temos uma função importante, que é a função ressocializadora. E nessa entra o apenado, entra a forma de você receber o familiar do interno, a forma de tratar o familiar do interno. Então, Que, por sinal, melhorou agora com aquele negócio do sistema online, né? De você poder agendar, né? Isso diminuiu um pouco a carga também, né? Melhorou muito. Havia filas lá enormes, né? Onde as pessoas dormiam Desumanas. De um dia para o outro. Chegavam lá, deputado, meio-dia, pegava a fila meio-dia de um dia para visitar na manhã do outro dia. É muito desumano, é uma pena muito grande, inclusive para quem não cumpre pena. É verdade. Então, o que aconteceu? A Secretaria de Justiça veio a criar essa ceia eletrônica. Que, por sinal, foi uma invenção dos próprios, as pessoas que trabalham na área. Os agentes de atividades penitenciárias, agentes, né? Eles trouxeram essa ideia inovadora. Inclusive, um colega nosso chamado Hudson, que é da informática, ele desenvolveu esse programa, um jovem e um talento muito competente, aí nós temos que parabenizá-lo. Doou, né, para o sistema. Né? Doou para o sistema prisional, criou esse sistema e agora Isso nós... é comprometimento, né? Quer dizer, Comprometimento com que a pessoa está comprometida a categoria, com o a categoria ela está comprometida com o serviço. É verdade. E trouxe essa ideia. Só que a secretaria havia limitações de recursos também, e o senhor veio a ajudar também a trazer recursos para implementar esse sistema. O deputado hoje, Raimundo Ribeiro, está tendo uma função muito importante dentro das unidades prisionais, no sistema prisional e na vida dessas famílias. São quase 14 mil famílias que precisam de atenção, que precisam de cuidado, e os servidores também que estão ali precisando, porque na verdade o servidor cumpre a pena junto com o apenado. É verdade. Nós passamos, se a gente for analisar friamente, nós passamos parte do tempo das nossas vidas no ambiente carcerário. A gente até brinca, né? Quando vocês estão de folga, né? Vocês estão de saidão, né? Saidão. É o encarcerado sem pena. É verdade. É o encarcerado sem pena. E aí é por isso que nós pedimos atenção por parte do Estado, por parte do governador para essa categoria. Nós sabemos que todas as categorias do DF têm a sua relevância, têm a sua importância e têm o seu papel junto à sociedade. Algumas têm algumas especificidades que têm que ser levadas em consideração. Uma das carreiras que tem que ser levada em consideração, no meu entendimento, é o agente de atividades penitenciárias. Os colegas do plantão, por exemplo, eles tiram dinheiro do bolso para trabalhar. A Papuda, a fazenda da Papuda, é uma área rural. Para lá não tem transporte para o servidor público, para o agente de atividades que trabalha para lá e para nenhuma carreira que exerce a sua atividade lá. É uma coisa a se pensar, né, na questão do transporte, né? É uma coisa a se pensar na questão do transporte e também, deputado, não menosprezando as famílias, nós temos que pensar no transporte exclusivo para o servidor. Por quê? Para o servidor ter a garantia da sua segurança, da sua integridade física garantida, para não usar aquele transporte com outro público que vá para o sistema prisional. Claro, porque claro. para o sistema prisional também vão internos que estavam de saidão e que têm a sua obrigação de tem voltar. Então nós queremos também que o governo dê atenção a essa questão, ou crie o auxílio. Na verdade, nós pedimos aí para criar um auxílio transporte. E a primeira reunião com o governo, onde o deputado Raimundo Ribeiro ajudou a intermediar, estava presente, o senhor veio dar essa sugestão, a criar a gratificação do auxílio transporte. Eu acho muito importante, nós vamos ter a primeira reunião hoje com o governo, onde nós vamos levar essa pauta. Um outro sonho da categoria, deputado, é a criação de um departamento penitenciário.
Eu sei, mas o nosso tempo é muito curto. É muito curto. Fica aqui o nosso convite para que você possa comparecer oportunamente. Eu sei que esse momento está difícil, a agenda de vocês e tudo, né? Mas olha, muito obrigado, Leandro. Tenho certeza que o que o nosso mandato puder ajudar, nós estamos prontos. Até porque eu tenho um vínculo umbilical com a categoria, né? Foi da época que eu era secretário de Justiça, nós fizemos o primeiro concurso, né, para poder chamá-los para o trabalho. Sou testemunho, e graças a Deus, viva, né? Pela presença. Eu agradeço a oportunidade, viu, deputado? E vamos, na próxima, vamos ver se a gente fala da criação do DEPEN, tá bom? Vamos sim, Departamento Penitenciário. Ok? Tá, obrigado, e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouco sobre política e também sobre futebol. São dois assuntos que podem, né, ser explosivos ou não. Depende da forma que se encara aqui, né? Estamos recebendo nosso amigo Elton Santos, que já é convidado permanente aqui, né? Sempre às ordens. Nós vamos com ele, nós vamos falar sobre política. Não fique com medo, porque nós não vamos falar sobre futebol com ele, né? Temos aqui o Alan Guilar. Né? Vamos falar sobre futebol, entendeu? Apesar do time dele não ser lá essas coisas, mas a gente tem que, né? Amizade à parte. Isso é bobagem, né? Coitado, nem todo mundo tem um privilégio de ser tricolor, né? O Fred Lima, que nos honra muito aqui com sua presença, e o professor Chico. O professor Chico, nós tivemos até que mudar o cenário para conseguir uma entrevista com ele, porque o homem, rapaz, está terrível, né? Está cobrando um cachê altíssimo. Então nós tivemos que vir aqui. Eu disse, não, vamos fazer uma visita ao homem aí, quem sabe só até um cafezinho, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos no Tribuna Livre. E vamos fazer um papo bem descontraído, né? Assim, para começar com um tema bem ameno, né? O que você achou aí da devassa que foi feita lá no escritório do filho do Lula, né? Diz que o Lula não tinha nada a ver com essa história. Aliás, surgiu uma nova notícia, né? Diz que o Lula já declarou que não conhece esse menino. Não é filho dele. Não é filho dele. O presidente Lula ontem comemorou 70 anos, né? Sem nada para comemorar, né? A presidente Dilma teve que ir lá na marra a São Paulo, de última hora não estava programado, né? Para pacificar, porque está um clima muito ruim entre os dois, que o presidente Lula, por conta dessa ação da Polícia Federal no escritório do filho dele, ele está cobrando isso do ministro Eduardo Cardoso. Mas cobrando o quê? Como se o ministro controlasse a Polícia Federal. Não, e ele quer o quê? Que não incomodem a família dele. Pode um negócio desse? Porque, isso aqui é uma democracia, né? Porque o filho dele é acima de qualquer suspeita. Ele acha que aqui é igual Cuba, Venezuela... Enfim, essas ditaduras que ele apoia em mundo afora. Essas republiquetas de banana que ele apoia mundo afora. Então, mas não é. Né? Felizmente não é. Não é assim que funciona. O que você acha dessa operação da Polícia Federal? Estão focando, estão mirando o Lula? Coitado. Uma coisa que foi observada, né, nessa festa de 70 anos do Lula é que ele aparece com a Dilma, não aparece com os filhos, né? Mas é porque ele não conhece. Cara, é incrível, né? A gente tem que esperar sempre as investigações, mas você vê que o cerco vai se fechando, não tem jeito, o cerco vai se fechando com a família, aparece o Lula. Até o momento que aparecer de fato o nome Lula ligado oficialmente a todas essas denúncias, né? É verdade. Ô Fred, tem uma pesquisa que saiu há pouco dizendo que 70% da população brasileira acha que o governo da Dilma é péssimo ou ruim. É verdade. Quer dizer, é II ou SR, né? É verdade. E, inclusive, ela deu até uma pequena melhorada, mas foi coisa de 0,9%, assim, entendeu? Na avaliação em si, pessoal, né, dela. Será que foi depois que ela declarou que no governo dela não tem corrupção? Ela declarou isso, né? Pode ser. Você lembra da velhinha de Taubaté, Chico? Lembro. A velhinha de Taubaté é um personagem criado, né, pelo Jô Soares, que ela acreditava em tudo. Em tudo. Toda besteira que fosse dita, entendeu? Ela acreditava, coitadinha, se fosse nessa época da internet, ela ia morrer de armazenar informações. Ainda temos algumas velhinhas de Taubaté. É o seguinte, a Dilma, ela não faz discurso, né? Ela lê TP, né? Que é o teleprompter. Ela apenas, quando falaram isso que não tinha corrupção, escreveram lá e ela leu lá e depois... Ela disse, opa, para aí, sou eu que estou falando isso? Agora, uma coisa é certa, deputado, de fato, o mensalão
foi da era Lula. E o Petrolão também, o auge do Petrolão funcionou, foi exatamente na era Lula. Só que a gente sabe que houve esse prosseguimento. Ela, como ministra-chefe da Casa Civil e ministra de Minas e Energias, ela era presidente do Conselho da Petrobras. E além disso, Como depois ela se sabia? tornou presidente da República e manteve todo o esquema. Toda a Sem estrutura, dúvida. toda a estrutura que beneficiou, beneficiou a Indicações. campanha dela, a base aliada do governo dela, né? Só em, própria Graça 2012, só em 2012 que o Paulo Roberto Costa, por exemplo, foi demitido, né? Então, ou seja, você Com sim, demitido com a pedido, com agradecimentos da Exatamente. presidente Dilma pelos relevantes serviços prestados ao país. Ao país, em grande estilo. Em grande Grande estilo. estilo, Verdade. grande estilo. É uma nova modalidade. Com relação à Polícia Federal, eu queria só abrir um parêntese, é o seguinte, o que o Lula, esse pessoal do PT tem que entender é que a Polícia Federal é uma polícia do Estado. Ela não é uma polícia de governo. Do PT. Do PT, entendeu? Ela não é uma polícia partidária. Ela age com independência, apesar de ser subordinada ao ministro da Justiça. As operações dela não dependem do aval da presidente da República e nem do José Eduardo Cardoso. Mas, Fred, você quer que eles entendam isso? Ideologicamente, eles não podem entender Podem isso, entender, né, é Chico? verdade, Porque, vão conseguir. olha, na União Soviética não era assim. Em Cuba não é assim. Na Venezuela, Venezuela Argentina não é Na assim, Bolívia verdade, não é. Na Argentina, entendeu? Quer dizer... Os modelos aos quais eles se espelham não são assim. É o Estado que sempre tem que intervir na economia. mais né? importante, No governo, mais né, importante que do que eles isso. O Estado é mais importante que o cidadão. É exatamente. isso, basicamente. Mais importante, tão importante quanto isso é o seguinte, que essas operações, principalmente essa do escritório do filho do presidente Lula, não foi nem da Polícia Federal, foi o Ministério Público. Foi. Eles queriam mandar também no Ministério Público. É uma coisa independente, está fazendo um incrível. belíssimo trabalho, um trabalho irretocável e tal. Quer dizer, é complicado. complicado, verdade. É muita prepotência, muita arrogância. Mas isso aí é típico, né? Sob o aspecto ideológico, né? Deles, A ideologia deles, né? Quer dizer, eles entendem que o Estado pode tudo. E o Estado é ele. Entendeu? Está sendo ar, né? O Estado sou eu. Entendeu? É o Luís XVI, né? Exatamente. Entendeu? Então, tem umas coisas assim terríveis. Mas já é hora da gente falar de futebol ou você ainda vai ficar calado? Não, eu vou ficar calado, porque assim, só tô do lado de férias falando sobre política, eu vou dar meu pitaco aqui, eu não sou nem louco, né? Então vamos fazer uma breve enquete aqui. Chico, qual é o seu time de coração? Pode Meu falar, time não de tem coração, problema, eu não entendo nada de futebol. Cara, depois de velho pode contar. Pode contar tudo. Eu não entendo nada de futebol, mas como meu filho caçula é o único daqui de casa que gosta e é São Paulino, então eu sou simpatizante do São Paulo. Você é simpatizante, né? Fred, você? Não, Eu torço não pra fala seleção. isso. Olha o Só? respeito. Seleção Você não tem um time de rubro-negra. futebol? Rubro-negra. tá. Seleção rubro-negra. Atlético Paranaense. Seleção rubro-negra Faz um carioca. favor, foco o mínimo possível no Fred. Então vai ter que pular 2 focos aqui, porque aqui também é seleção Você também é flamenguista? Só, eu sempre te falei. Ninguém é Eu torço perfeito. pro time que comprou praticamente todos os jogadores esse ano e até agora não resolveram nada. O Palmeiras, né? Não, mas Você, o Palmeiras está Angelina? montando o time pro ano que vem, viu? E a Angelina Vem que começar tá a ali por trabalhar. trás do hein? Você é o quê? Corintiana? Corintiana. Tá com vergonha de falar. com vergonha de falar que é olha só. corintiana. E você, Edilson? Você é o quê? Flamenguista também. E confessa isso publicamente ou é porque a imagem não aparece? Aqui já tá aqui é quase formação de quadrilha já. Você viu aí que meu irmão. E aí eu tenho um detalhe, né? Na quarta-feira passada foi o dia do rubro-negro, o dia do flamenguista, viu? Então nós temos um dia. Eu acho Tá que bom, nenhum vamos outro falar time de coisa tem um dia. séria agora? Não, é isso é uma coisa Vamos séria. falar de futebol. Faltou eu perguntar ao Thiago. Thiago, você torce para que time? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe é o quê? Você é celebridade, é o filho do Michael Jackson, viu, pessoal? Parece, né? Todo mundo sabe é o quê? Flamengo. Se E todo você mundo vê sabe- que ele fala pra dentro, né? Aí é envergonhado, Se né? todo Ele já mundo tem sabe. consciência. se É o todo mundo Flamengo sabe, do eu vou falar Caô, pra isso. como é o nome do Guerreiro? Vocês foram buscar um guerreiro lá no Peru e o cara não faz mais gol. Mas o guerreiro foi o Wagner Love contra o Flamengo, né? Na partida. É Final de verdade, semana passado, né? Mas você viu que o Wagner Love tentou errar todos os chutes. Mas né? contra o chegou Flamengo uma hora que não tinha como, Não ele tinha tinha que como fazer errar, uma- não tinha como não tinha errar como. mais. A bola entrou, infelizmente, Não tinha para como. ele. Ele tava fazendo o que ele sabe fazer de melhor, errar chutes. Aí teve uma hora que falou... Pessoal, vamos trabalhar sério agora, né? Campeonato Brasileiro. Corinthians já é o campeão mesmo? Fato consumado. Fato consumado, Não tem né? como, o Corinthians já vai ser campeão. E se perder amanhã pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, reduz para 5 pontos. Mas não chega mais, porque nós vamos Aí chegar. vão faltar 5 rodadas. Vão faltar 5 rodadas, 15 pontos, não tem como o Atlético Mineiro alcançar. O Grêmio não chega mais, o Santos nem se fala. Atlético na Libertadores,
Grêmio também, praticamente certo. E Santos, um dos fortes candidatos, como eu já falei lá atrás em programas anteriores, né? Santos, São Paulo, mas o Sport Recife Tá chegando, 50, voltou a jogar aquele futebol do começo do campeonato, né? E com o Sport Falcão, Recife. hein? Falcão de treinador, rapaz. O velho Falcão que passou aí 1.500 anos parado, né? E agora voltou a treinar o time de futebol E Fred, apesar da gente já ter tido aí a prova em contexto que você não entende nada de bola, né, de futebol, pelo time que você torce, mas o que você acha aí? Quem é que vai cair no Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, o Vasco praticamente já caiu, né? O Vasco, né? Os vascaínos estão adorando você, viu? Mas eu solto foguete. Eu, por enquanto, eu tô desconfiado. Mas isso é uma torcida ou é Não, eu torço uma análise séria? Não, análise torce... séria e torço também. É um desejo. O lado racional e passional junto. Vem os dois juntos. Né? Vasco, Curitiba, Joinville e Figueirense. Só tem uma coisa, né? A disputa para queda tá em 3 pontos. 3, 4 pontos, não é isso? É porque o do último para o primeiro que sai da zona tem 4 pontos. O Vasco, se ele ganha, supor, se o penúltimo até o Avaí, se eles perdessem os 2 próximos jogos e o Vasco ganhasse e empatasse, já conseguiria sair. Então a briga vai ficar mesmo entre esses times aí, quer dizer, Fluminense, Atlético Paranaense, esses times já estão fora. Não cai. Agora, do Cruzeiro não cai. Do Cruzeiro e Fluminense ali pra cima não cai mais. Agora, falando sobre o cabeça da ponta em si, o Corinthians, é incrível como o Tite sabe trabalhar um time sem individualidades no conjunto, entendeu? Ele não tem o melhor elenco nas mãos. Não tem. Pela segunda vez, em 2012, quando venceu, né, o Campeonato Mundial, foi assim. O Mundial, né? Porque o brasileiro, que é o mais importante, quem venceu foi o Fluminense. Vamos registrar aí com muita clareza. Mas o porquê desse rodapé? Eu não entendi. Hein? Do Fluminense ter sido. Ele tava falando do Corinthians. Mas é porque. Você sabe o que acontece? Esses flamenguistas, eles não têm foco. Tá. Né? Então é incrível. Vamos deixar o Fred. E eu vejo, inclusive, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu vejo que o Tite, se o Dunga cair, não tem outro nome, entendeu? Para assumir a seleção brasileira. Aliás, desde aquela época, né? Eu acredito que o Dunga não chega à Copa do Mundo. Eu acredito que ele não vai chegar à Copa do Mundo. Vamos torcer, né? Vamos torcer pro Tite sair do Corinthians e ir pra seleção, porque aí o Corinthians já desanda logo. E a maior torcida do Palmeiras é a derrota do Os 2 times que jogam, no meu entendimento, mais bonitos é o Santos e o Atlético Mineiro. Mas o campeão é o Corinthians. O que significa dizer que realmente tem um dedo do treinador. Não, e agora a gente falando de treinador, o Tite pode ser o próximo técnico da seleção assim que Dunga cair. Já que a gente estava falando um pouco de corrupção antes aqui na política, vamos falar da corrupção que existe no meio do futebol também. Sim, tem demais. Nós temos o velho Gilmar Rinaldi lá, que todo mundo sabe que ele é empresário de jogador. Foi goleiro do Internacional, do Flamengo. Exatamente. Né? O que acontece? Essa semana passada o Roberto Carlos já declarou que está sendo treinador e foca a seleção brasileira. Roberto Carlos, ex-lateral. Da meia, que abaixou para arrumar a meia, mas perdemos a Copa. Enfim. Então ele já declarou isso e pode ser um forte indício que o Roberto Carlos pode ser o substituto de Dunga também. Eu não me espantaria se isso acontecesse. Quais são os critérios? Porque antigamente o critério era entender de futebol, né? Agora o critério é a CBF lucrar com isso, né? É a política, né? A CBF lucrar com isso. Basta ver os amistosos, né, da seleção, são marcados de acordo com... O Roberto Carlos ele é ídolo na Espanha, ídolo na Turquia. Se ele é um técnico da seleção brasileira, a seleção brasileira vai fazer jogos lá e vai lucrar milhões. Falar em ídolo, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, ele me fez muita raiva. Me pegou na fase áurea, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer. O Zico seria um excelente presidente da CBF. Desistiu, né? Por falta de apoio dos continentes. Não é que ele desistiram com ele, né? Por falta de apoio dos continentes. O Zico me fez muita raiva porque o Zico... jogando no Flamengo. Era um show. Era um show e o cara parece que tinha assim uma compulsão para bater no Fluminense, eu nunca vi. E aí eu já confidencio uma entrevista que eu fui fazer com o Zico e ele me falou em off, agora eu posso falar, não tem problema, que ele era um pré-candidato à FIFA, mas que tinha uma grande preocupação desses apoiadores, que são os 5 continentes, não o apoiarem. Por quê? Por conta da força política que ele não tem. Exatamente. Entendeu? Ele não tem essa força política. Ele é um ídolo do futebol, ele fez surgir o futebol no Japão. É uma pessoa séria, né? Vamos falar a verdade, a questão é essa, o Zico é sério. E para eles, pro meio político do futebol, não serve uma pessoa séria. Sério demais. Sério demais. Hoje, seleção brasileira, Fred, os jogadores convocados não são os melhores jogadores. Nem os do técnico. Nem os do técnico, são os dos patrocinadores, essa coisa toda. Por exemplo,
Aqui entre nós, com muito respeito ao futebol, né, que ele tem, mas o Hulk não joga nem na pelada nossa. Não dá. Lá no Nem no Botafogo da Paraíba, o grande dá, Belo tem lá da que- Paraíba. ele não Exatamente. joga Acho que a mais. gente Não. poderia colocar como exemplo também a questão do Firmino. É porque, assim, não tinha o futebol... Firmino tem um jogador chamado Rapaz, Firmino. e o Firmino, depois que entrou na seleção... Foi o ele maior exemplo de as maiores contratações. de up, né, na carreira. Porque... O valor que se colocaram nele depois de se apresentar na O seleção... Douglas Costa hoje está no Manchester. Douglas Costa. Então são jogadores que se apresentaram à seleção e foram para times de ponta do futebol mundial. Ou seja, com valor... mercado claríssimo, né? O mercado do futebol. Aliás, Então, o logo, Ricardo né? Oliveira foi difícil de colocá-lo na seleção, mas finalmente colocaram Entenderam, por causa né? da bola, né? Entenderam que ele foi por causa, ele foi por causa da Interessante bola. também esse negócio de política, corrupção e futebol, que a gente estava conversando também em bastidores, a questão da sonegação. Esses empresários, o tanto que eles sonegam, que poderia pagar a dívida da Grécia, porque só o Messi foi 220 milhões, 220 milhões. Neymar De euros. 147 milhões. De euros. Pois é, de euros. O quanto que esse valor sonegado da corrupção, tal, o quanto que não poderia ajudar a Europa que está quebrada. E aí nós temos 300 É verdade. jogadores de ponta no futebol europeu que tem esses valores de transação, de transferência. Então imagina Mas tanto olha, dinheiro que não pessoal, rola nosso tempo está sonegação. encurtando. É uma caixa preta. Vamos encerrar prestando uma homenagem àquele que ajudou muito que a gente gostasse de futebol, né? O Negão fez 75 anos, né, no dia 23. Sua Majestade o Rei Pelé. Sua Majestade, o Rei Majestade. Pelé. E olha, eu vou dizer uma coisa, talvez o Brasil, e quando eu falo Negão, pessoal, é porque o próprio Coutinho um dia desse protestou por essa baboseira que a gente tem de politicamente correto. Ele disse o seguinte: não, lá no campo a gente se tratava assim, vai lá, Negão, faz isso, faz aquilo, e isso não tem nada a ver com racismo, não tem nada, entendeu? Em casa eu chamaria ele de... Entendeu? Uma tremenda bobagem, né? Mas o Brasil talvez não tenha a dimensão do significado do Pelé como rei do futebol. Porque o futebol é uma coisa e o Pelé era outra coisa. O nome do futebol brasileiro devia se chamar Edson Arantes do Nascimento. Realmente. Eu vi esses dias um documentário na TV a cabo sobre o aeroporto de Dubai, os bastidores do aeroporto de Dubai. E a administradora do aeroporto de Dubai, preocupadíssima, correndo, disse: olha, nós vamos receber aqui um astro do futebol, na sala mais VIP que tem lá, com toda a mordomia do mundo, não sei o que, pererê. Aí eu pensei, alguém aí desse Manchester, desses times internacionais, ele vai chegar, e ela orientando o pessoal, não façam isso, não façam aquilo, mas parecia que ia chegar assim, um sheik árabe, né? Quando daqui a pouco aparece era o Pelé. Mas simples, abraçando todo mundo, beijando, aquele jeitão dele. Esse é porque ele parou de jogar há 43 anos. 43 anos. E as pessoas talvez não Nem se minha mãe era lembrem, viva. mas ele, em 1975, foi jogar nos Estados Unidos, No ninguém ouvia falar em futebol. Então, o que o Zico fez no Japão, Ele fez o Pelé lá. fez nos Ele Estados fez Unidos. nos Estados Unidos. Não deram continuidade. Exatamente. Diferente. O Zico deram continuidade no Japão e nos Estão Estados Unidos não tentando deram agora, continuidade. né? Estão Agora, tentando agora, novamente. Bem, mas olha, com essa homenagem ao Rei Pelé, realmente o rei do futebol, entendeu? A gente encerra o nosso programa Tribuna Livre, né? Agradecendo ao Elton, agradecendo ao Aylan, agradecendo ao meu amigo Fred, né? Agradecendo o professor Chico, duplamente, aliás, triplamente. Estou agradecendo por você participar do programa, Dispõe assim. agradecer por nos receber e agradecer pelo café que você vai oferecer já já. Tá certo? E agradecendo a você, telespectador da TV Brasília, pela sua audiência, pela sua paciência. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.